Que bom tê-lo conosco para estudar a Palavra de Deus aqui no canal Em Família. Hoje é sexta-feira, 6 de outubro, e juntos vamos fazer a nossa recapitulação da lição. Nesta semana nós estudamos a lição 1, que trouxe o título A Missão de Deus nos Alcança, parte 1. O texto referência para o nosso estudo está em Gênesis capítulo 3, versículo 9 ao 15. É importante essa leitura para acompanhar o desenvolvimento do tema. O verso para memorizar está lá no versículo 9. Nós lemos assim: E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Antes de seguirmos para o estudo na classe, vamos orar. Pai eterno, Deus querido, te agradecemos por essa semana abençoada, Pai. Te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez abrir a Tua Palavra e receber os Teus ensinos. Nos abençoa com a presença do Santo Espírito e te rogamos em nome de Jesus. Amém. Nessa primeira semana de estudos, vimos um Deus interessado em restabelecer o relacionamento que foi quebrado com a raça humana. E fomos convidados a conhecer esse Deus da missão. Não se esqueça, nesse novo trimestre nós estabelecemos uma nova meta para o canal, alcançar a marca de 3.000 inscritos. Participe desse ministério, curta e compartilhe os vídeos com seus contatos e verifique a sua inscrição. Que Deus possa nos abençoar, nos dar uma ótima sexta-feira e um feliz sábado. E aqui no sábado, o autor ele vai começar a introdução da semana falando um pouco da origem dessa missão, né? E que missão é essa? Ele começa dizendo que essa missão ela tem origem e propósito somente em Deus e que ela começou com Deus, essa missão, né? Diz assim: a missão começou por iniciativa do próprio Deus, quando ele trouxe o universo à existência e mais tarde criou a humanidade. Então aqui ele coloca que essa missão ela é bem antes do que nós imaginamos, né? Muitas pessoas imaginam, quando se fala de missão, que ela possa ter começado com Abraão, o chamado de Abraão, ou quando o próprio Jesus Cristo, quando esteve na Terra, que a missão possa ter começado ali com ele. Mas não, a lição vai dizer que essa missão começou na eternidade com Deus. E qual era essa missão? O objetivo dela era o relacionamento. Deus queria se relacionar com a sua humanidade, com o homem, né, que ele havia criado. É muito importante, né, Ale, a gente entender qual é a missão, porque nós falamos tanto sobre isso e vamos falar durante o trimestre, estudar sobre isso, e é importante ficar claro para o nosso entendimento que missão é essa. Até para que nós possamos, ao ser chamados por Cristo, participar dela. E ao estudarmos essa primeira semana, vai ficar claro que a missão é o reconciliamento do homem com Deus. Antes do pecado, era que Deus tivesse um relacionamento com o homem, que o homem tivesse um relacionamento com Deus. E após o pecado, o foco é a reconciliação, é restaurar o que foi quebrado, o que se perdeu, que era esse relacionamento, essa intimidade com o Criador. A lição segue aqui e vai dizer, mesmo depois que o pecado entrou, essa missão seguiu. Deus seguiu com essa missão. Agora o alvo era restabelecer o relacionamento com a humanidade. Muito bem, nós chegamos aqui ao estudo de domingo, dessa primeira lição desse trimestre, né? Domingo, 1º de outubro. O título da nossa lição, O Deus que nos alcança. E no estudo de hoje, nós vamos aprofundar esse chamado de Deus, esse interesse de Deus pela sua criatura. A lição vai começar aqui contextualizando o momento da criação, a ideia que surgiu no coração de Deus em algum momento de criar o homem como raça, para se relacionar com ele. Então, o comentário da lição é que ele nos deu um mundo perfeito. Era propósito de Deus que nós vivêssemos um relacionamento com ele em um mundo perfeito. E esse relacionamento centrado no que a lição diz aqui, eu achei muito bonito, um relacionamento centrado em seu atributo mais precioso,
o amor. Deus, era propósito de Deus viver uma relação com o homem, com a mulher, com a sua criatura, em amor. É importante que, além do amor, né, Deus também deu o livre-arbítrio, né, para o homem. Para que esse amor ele fosse verdadeiro, fosse real, genuíno, tinha que haver a liberdade, né? A liberdade de escolha. Tanto é que o Adão e Eva fizeram suas escolhas, né? Nós sabemos no relato que eles foram confrontados, a ordem de Deus foi confrontada com a de Satanás. Satanás tentou persuadir Eva e conseguiu, né? Então, ali eles colocaram em prática um dos atributos que Deus lhes tinha criado, que era o livre-arbítrio. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Então, essa leitura responde aqui a primeira parte da pergunta: quais foram as primeiras palavras de Deus? Onde você está? E, na sequência, por que essa declaração é tão significativa? A resposta sugerida é que ela demonstra o interesse de Deus pelo homem que ele havia acabado de criar. É isso mesmo, Júnior. Essa pergunta é uma pergunta didática. Deus sabia onde eles estavam, inclusive a situação que eles se encontravam. Estavam com medo ali, escondido, e Deus os leva a refletir em sua condição. E eles precisavam ser confrontados com a consequência do seu pecado. Precisavam entender a gravidade daquilo. Como eu e você precisamos entender que o pecado é danoso. E naquele momento, a partir daquele momento, Deus apresenta para ele o plano da salvação, um plano redentivo que os abençoaria. Ao estudar essa lição, o autor traz que no Antigo Testamento, Deus vai apresentar Deus cumprindo a sua natureza missionária e seu propósito. E no transcorrer da história, e no estudo aqui, o autor apresenta vários personagens. O primeiro personagem apresentado aqui é Abraão e seus descendentes. Quando Deus chega para Abraão e faz uma aliança com ele, extensiva a toda a sua descendência. E de que estaria com ele, os abençoaria e a sua descendência. Uma promessa maravilhosa que Abraão aceitou e permitiu que Deus realizasse em sua vida. Aqui, como o papai falou, nós vamos ver ao longo da história Deus se reapresentando, se aproximando. E aí a história segue com José, que acabou no Egito. José também teve ali, né, os seus percalços ao longo da sua história, da sua vida, e Deus transformou a sua história em bênção. Bênção para ele, para o seu povo e para o cumprimento da missão de Deus. Ele foi para o Egito como escravo, mas se tornou governador. Nós conhecemos a história de José, uma história linda, e cumpriu os propósitos de Deus do plano da salvação também. E a lição vai seguindo, né? Com a história, com os personagens. E aí nós chegamos em Moisés. Moisés também lhes foi dada uma missão por Deus, né? Nós estamos falando de missão, mas de libertar o povo do Egito. E nessa missão que lhe foi dada, estava presente também a missão de Deus, né? O desejo de Deus de estar perto do seu povo novamente, o povo que estava exilado, né? E Moisés, ao primeiro momento, não se achou capaz. Senhor, eu não, né? E Deus disse para ele que estaria com ele. Não, pode ir porque eu vou estar com você todo momento. Então, mais uma vez aí, nós vemos o desejo de Deus de estar conosco, de estar com seus filhos. Isso é muito importante, realmente conhecer esse Deus maravilhoso, se relacionar com Deus, a história prossegue. E aí, como o Alexandre falou, Moisés vai ser escolhido por Deus, vai ser capacitado com Deus, vai receber a proteção e os cuidados de Deus para ser o mensageiro de libertar esse povo do Egito. E esse povo adentra o deserto para ir para a terra de Canaã. E ali Deus diz para ele, olha, faça um santuário que eu quero habitar com vocês. Imagina um exército de mais de 2 milhões de pessoas vivendo no deserto e sendo alimentados, sendo providenciado água,
as bênçãos, a proteção, e Deus estava ali com ele. Então, aqui na terça-feira, nós vamos dar continuidade à missão de Deus no Antigo Testamento ainda. Um pouquinho no Antigo Testamento, ele implementou também o seu plano através do seu povo, o povo que foi escolhido para levar essa missão, né, adiante. Porém, a lição vai dizer que o que era promessa no Antigo Testamento se tornou realidade no Novo Testamento agora, através de Cristo Jesus, o nascimento de Cristo Jesus, a encarnação dele, e a lição ela vai começar agora a desenvolver essa missão através de Cristo Jesus. Ale, e é muito importante a compreensão de que a encarnação de Cristo é o ápice desse plano. Né? Essa consideração é feita para a lição e diz aqui que através de Cristo Jesus, Deus levou esse plano a uma nova dimensão. Então, Jesus encarnando, vindo estar conosco, é a representação do anseio de Deus de se tornar um conosco, como diz o título do estudo de hoje. Então, aqui nós podemos perceber, através desse relato, né, do nascimento de Jesus, mais uma vez o anseio de Deus de estar com o seu povo, né, com o ser humano. E diz aqui a lição que Deus mostrou de modo concreto, através do nascimento de Cristo, né, o seu desejo contínuo de estar conosco, em natureza e missão. Em natureza porque Cristo estava nascendo ali, né? Era o próprio Deus que estava com o ser humano agora em carne e osso, né? E a missão porque ela continuava, né? Aí, através de Cristo Jesus, seria dada continuidade a essa missão de redenção, de estar com o seu povo. E aqui, dando continuidade ao estudo da nossa lição abençoada, hoje é quarta-feira, 4 de outubro, vamos estudar o tema O Deus que continua a estar conosco. E o autor começa a descrever que a vida e o ministério de Jesus foram a revelação máxima de Deus. O que se pode entender de Deus, Paulo já tinha dito à igreja de Roma que, através das obras criadas de Deus, o ser humano tem um vislumbre do Deus que as criou. Mas em Cristo Jesus, essa é a revelação máxima. A leitura diz o seguinte, João 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Exatamente. Então, com essa leitura, nós vamos avançando no ministério de Cristo. E com sua vida e morte, Jesus vai reconciliar o homem com Deus e cumprir ali a parte fundamental, a parte principal do plano de redenção criado por Deus. A lição vai dizer que nessas últimas semanas de vida, o destino final da humanidade estava em jogo. E ele continua, Jesus, o Deus encarnado, entregou a vida para nos libertar da escravidão do pecado. Ele faz ali uma referência, uma analogia com a época em que isso aconteceu, que foi a época da Páscoa, que celebrava a saída do povo de Israel do Egito, da escravidão. Assim também Deus nos deu uma saída. Em Cristo Jesus nós tivemos a libertação do pecado e a reconciliação com Deus. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então esse texto foi dito aqui por ocasião do comissionamento, Jesus comissionando seus discípulos a pregar. É isso mesmo, Júnior. Essa promessa é maravilhosa, é uma promessa que enche o nosso coração de alegria. A história do plano de Deus de resgatar a humanidade está prosseguindo. Jesus, depois da vida, ressuscitou, venceu a morte, e ele diz que toda a autoridade foi dada a ele, e ele delega essa autoridade aos cristãos, por conseguinte a todos nós, e disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Muito bem, então nós seguimos aqui, né? Avançamos nas etapas do plano de redenção,
Ao longo dessa semana nós vimos várias etapas, Cristo encarnando, né, habitando conosco, e uma das promessas mais preciosas encontradas na Bíblia é a nossa bendita esperança. A lição começa com essa promessa, dizendo que ela reflete mais uma vez o desejo do Criador de estar conosco. A leitura da pergunta vai nos mostrar que Jesus promete voltar, preparar lugar e nos levar para morar com Ele. Um ponto de vista muito interessante aqui do nosso estudo é essa comparação entre o começo do Novo Testamento e o final. Ali no Evangelho, Jesus faz essa promessa, e em Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, essa revelação dada a João também aparece como uma promessa de esperança, de estarmos com Deus. Ele vai dizer em Apocalipse 21:3, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles. Que maravilha pensarmos sobre isso, e enche o nosso coração de esperança de um dia que esse plano da redenção seja concluído dessa forma. Essa esperança, Júnior, ela é descrita também no estudo da lição, com citações do livro Desejado de Todas as Nações. O autor coloca algumas citações aqui, que eu vou ler, que também enche o nossos corações de alegria. Diz o seguinte, a obra da salvação estará completa. Onde prevaleceu o pecado, a graça de Deus transbordou. Que maravilha! O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, também fala dessa realidade. E o livro Desejado de Todas as Nações descreve que aqui na Terra, onde o Filho de Deus se encarna e sofre o preço dos pecados da humanidade, paga essa dívida, é nessa Terra restaurada, reconstruída, um novo céu e uma nova terra, que ele habitará conosco por toda a eternidade. O tabernáculo de Deus será o centro da adoração de Deus com a raça resgatada. E eu e você temos o privilégio de fazermos parte dessa realidade. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.